Que situações que nós podemos otimizar o armazenamento dos dados, tá? Bom, sempre a intenção, obviamente, quando eu faço o planejamento de um banco de dados, é que esse banco de dados, de fato, ele já, digamos, faça o armazenamento de dados de uma maneira já orientada ali, digamos assim, a algo já otimizado. Tá? Quando a gente fala otimização, a gente fala de melhoria, nós falamos de aperfeiçoamento desse armazenamento. Né? Então, de fato, em que situações que eu consigo, de fato, gerar esse aperfeiçoamento? Então, a nossa ideia primeiro é observar situações onde não há essa otimização, tudo bem? Então, a gente vai começar a observar isso. E qual seria a boa prática, né, para armazenamento de banco de dados? Você pode me dizer, professor, mas assim, existem no mercado bases de dados que eu possa observar e que de fato ela talvez não segue ali algumas práticas que são importantes, com certeza. Tá? Então você pode talvez observar alguns conjuntos de dados, né, alguns datasets que ele não segue essa prática, ou muito pouco dessa prática, e é talvez ali até para uma melhor maneira de você conseguir trabalhar com os dados, você precisa ali de fato estar fazendo uma espécie de melhoria, de beneficiamento, vamos chamar assim, dos dados. Tá? Bom, primeiro ponto, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito aí, que é o conceito de unicidade. Tá? Que é um conceito muito importante aí quando nós tratamos de bancos de dados. Unicidade vem de único. Tudo bem? E único, vamos pensar em algumas situações, por exemplo. Né? Então, quer dizer, a unicidade dentro de uma base de dados, o grande princípio é que tudo pode ser, digamos, representado de maneira atômica, única, tá? Quando se fala atômica, por exemplo, indestrutível, quer dizer ali, ela é indivisível, tá? E de maneira que, caso eu precise reutilizá-la, na verdade, eu não vou rearmazenar essa informação. Eu vou, de fato, extrair essa informação através do relatório. Tá? Então, esse é um ponto ali que é possível da gente entender. Né? Então, isso é o que faz, o que, consequentemente, eu consigo gerar o que nós chamamos ali dessa unicidade. Tá? Então, vamos pegar uma situação, um exemplo. Aqui eu coloquei uma tabela, vamos pensar uma tabela, por exemplo, né? De valores de produtos sugeridos, tudo bem? E o seu local de produção, tipo de produto e tudo mais. Mas observe aqui, vamos observar algumas seguintes situações, tá? Eu vou passar aqui com o mouse e vocês devem estar vendo aqui na gravação. Bom, vocês podem observar, por exemplo, né, que você tem aqui, por exemplo, nós temos a suquita, o tipo de produto refrigerante, Guariúna, né? Skol, cerveja, mas vocês podem ver que, por exemplo, o refrigerante ele está armazenado na tabela e se repete. Aqui se repete também, aqui também se repete, tá? Aqui em soma, aqui, assim como o local de produção, tá? Bom, professor, mas eu tenho às vezes aquelas tabelas do Excel que eu vou fazer uma extração e tem às vezes diversos valores repetidos. Concordo perfeitamente com você que tem essa repetição. Todavia, essa repetição dá-se porque aquilo que você já está utilizando já é um relatório extraído de uma base de dados. Tá? Então, por aí tudo bem, você vai trabalhar com esses dados, vai aplicar os devidos filtros, aí tudo bem. Mas quando ele está armazenado no seu banco de dados, é importante que ele seja único. Então, por exemplo, essa maneira, essa estrutura aqui de uma tabela, por exemplo, vamos supor de valores, ela na verdade não estaria atendendo a todas as boas práticas no armazenamento de dados. Tá? Bom, o que nós vamos aplicar agora aqui é o que nós chamamos ali de segunda forma normal. O que são essas formas normais? Praticamente são as recomendações de beneficiamento, de melhoria, de aperfeiçoamento nesse banco de dados. Por exemplo, né, vamos pensar, qual que seria a primeira, professor, já que você está falando já da segunda? A primeira forma normal, ela estaria mais voltada ali, vamos pensar o seguinte, na questão dos dados, que eu já acabei uma palavra que eu acabei de falar, uma palavra que o dado seja atômico. Então, por exemplo, se eu colocar aqui nome, né? Então, vamos supor Gustavo Moreira Calisto, que é o meu nome completo. Poderia separar, às vezes, meu nome Gustavo, por exemplo, de um sobrenome que é Moreira Calisto, ou, por exemplo, o endereço, né? Rua das Flores, número
número, né, 340, bloco 1, bairro, né, Jardim América, não sei, cidade, por exemplo, não sei, né, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vou pegar essa situação, tá? Sempre que eu falei vários dados que podem ser separados como estado, como CEP, né, que representa o logradouro, como o tipo de logradouro, como número, como complemento, que poderia estar em colunas diferentes. Então, quer dizer, o que eu acabo armazenando, digamos, ali dentro de uma célula, sem pensar nas devidas otimizações, tá? É o quê? Uma informação completa. Isso não é o nosso, não faz sentido, tá? Porque daí acontece, olha que situação que acaba não sendo legal. Quando eu quero fazer uma pesquisa por todos, por exemplo, que moram em São Gonçalo, ou todos os meus clientes que estão no Rio de Janeiro, eu vou ter que pegar, olhar essa frase inteira, fazer, né, dividir esse texto que a gente chama de string, né? Acaba sendo muito complexo o computador fazer isso. Não é muito funcional. Então ele precisa ser atômico, por todas essas razões, que numa situação prática a gente vai acabar entendendo melhor, mas precisa. Tá? Isso é a primeira forma, quer dizer, todos os dados precisam ser atômicos. Aqui nesse caso, na nossa visualização, os dados eles já estão atômicos, né? Vamos olhar aqui, eles já estão atômicos, todos divididos bonitinhos. Só que eles ainda se repetem. Qual é a técnica para ele não se repetir? É o quê? Todo dado, na verdade, é importante que ele tenha referência. Olha que interessante. Então, modelos baseados em referências são melhores e escaláveis. Tá? Então, tem aqui, vamos pegar o seguinte exemplo. Eu tenho aqui a unicidade. Tá? Então, tenho, por exemplo, aqui a minha tabela de valores de produtos. Tem um nome aqui, né? Suquita. Então, vamos pegar aqui, são os produtos. Skol, Budweiser, Red Bull, Guaraná. Tá? Então, tá aqui tudo bem que tem os produtos. E aí tem o tipo de produto e eu não repito aqui. Mas repete o número. Mas acontece, isso tem uma referência. Do ponto de vista do banco de dados, né, ele não, na verdade, quando se fala em referência de dados, então 2 é uma referência para uma outra tabela. Ele necessariamente não está repetindo, ele só está referenciando. E é o modo que na estrutura computacional do banco de dados ele consegue entregar respostas mais rápidas. Por incrível que pareça, quando eu descentralizo os dados, ele consegue me entregar melhores respostas e eu consigo gerar melhores consultas. Tudo bem? Local de produção, mesma coisa. Olha aqui, ó. Em vez de ficar repetindo, 3 vezes repetir o Jaguariúna, ó, então eu coloco ele, digamos, referenciado em uma outra tabela. Então, acontece. Eu preparo o meu banco de dados de maneira que ele consegue gerar, digamos assim, uma melhor estrutura para ser escalável. O que é essa outra palavra que a gente usa em computação? Que é escalável. Escalável é que ele pode crescer. Esse banco de dados, esse artefato computacional, ele está preparado de tal maneira que ele pode, se ele crescer, ele terá um comportamento bom. Se ele tiver 10 registros, 20 registros, 50, 100 mil, ele vai se comportar da mesma maneira. Tá? Então, ele tem uma melhor escalabilidade. Tudo bem? Então, isso é o nosso princípio de unicidade. Lembrar que sempre dados que se repetem, digamos uma coluna, eles são candidatos a se tornarem, ter uma tabela, ou tabela de apoio, ou tabela de referência, tá? E isso, para quem gosta, quem vai, né, não está amarrando tanto, né, aplicações da carreira, está amarrando mais a computação pura, a gente chama disso de uma técnica de normalização na segunda forma normal. Tá? Então, não estou entrando muito na técnica, estou entrando mais nas situações práticas que você pode observar. Tudo bem? Perfeito? Vamos lá, gente, tá? Vamos seguir o próximo vídeo e entender um pouco ali sobre o nosso próximo assunto, que será sobre a questão de dados dependentes. Vamos bater um papo sobre isso.